Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí para dar uma moral pro prof, né? Passe os vídeos aí para os seus colegas e ajudem o nosso canal aí a crescer. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Jean, professor de Ciências Contábeis para concursos. E hoje a nossa missão aqui é tratar do mapeamento da prova de Ciências Contábeis da SFSEX, ocorrida nesse ano de 2025, né? Então, como vocês sabem, quem elabora e aplica a prova da SFSEX é a banca VUNESP, uma banca que atua bastante aí em âmbito nacional, em âmbito dos estados, principalmente lá no estado de São Paulo e em praticamente aí todos os municípios de São Paulo. Quem elabora e aplica os concursos é a VUNESP. Então é uma banca aí que aplica diversos concursos durante o ano, tá? E aproveitando, antes da gente entrar aqui no foco desse vídeo, divulgar para vocês que em breve estaremos com um novo material aí, um novo produto. Eu estou pegando todas as provas aplicadas pela VUNESP em 2025 e resolvendo todas as questões, tá? Estou elaborando um curso baseado em resoluções das provas da VUNESP. Então, para quem faz os concursos aí dessa banca, a ideia é o quê? Que você se torne especialista em VUNESP, né? Que você saiba quais as questões de contabilidade, quais os assuntos mais cobrados em contabilidade, os tipos de questão, né? Como que a banca cobra cada um dos assuntos previstos nos concursos, tá? Então será uma ferramenta muito boa aí para quem encara a prova da VUNESP. Tranquilo? E hoje então vamos bater aqui o que que veio nessa prova da SFSEX, né? A primeira coisa aqui é que a prova mudou o perfil, né, em relação aos últimos anos. A prova de ciências contábeis, ela tinha 40 questões e agora em 2025, né, mudou para 30 questões de conhecimentos específicos, né? E logicamente, né, sobre o curso que eu falei que eu estou montando, eu estou resolvendo todas as questões de contabilidade de todas as provas da VUNESP para os cargos de contador. Beleza? Então, prosseguindo aqui, nossa prova aí da SFSEX com 30 questões no total. O que foi mais cobrado em 2025? Contabilidade pública, né? Já é aí uma tradição da prova da SFSEX. Geralmente a maior parte das questões são em cima de contabilidade pública. Então vieram aqui, ó, 11 questões de contabilidade pública, seguido por contabilidade geral, né? Antigamente era contabilidade de custos que vinha um grande percentual, né? Lá na época que a Universidade da Bahia elaborava a nossa prova, né? Agora então mudou a realidade, é pública, geral, depois orçamento e administração pública empatados aí, né? Cada um com 10%, mais aqui a gerencial, ó. Três questões de cada uma, tá? Então, a realidade da nossa prova aí, em quantidade de questões por matéria, né? Em percentual de questões por matéria, é muito parecida aí com os últimos 3, 4 anos passados. Mas o que mudou? Que caiu mais questões de cálculo. Como diminuiu a quantidade de questões, para fazer com que o candidato utilize mais o tempo da prova, a banca fez o quê? Colocou bastante questões de cálculo. E como vocês sabem, a gente não pode usar calculadora, né, durante a realização da prova. Então tornam-se aí questões bastante trabalhosas e algumas um pouco mais demoradas aí para resolução, né? Beleza, então visto aqui essa parte geral aqui, né, a quantidade de questões por matéria, agora a gente vai entrar em cada uma das matérias e ver de quais assuntos foram cobrados essas questões. Então, por exemplo, a gente vai começar por contabilidade pública. A gente vai ver quais são os assuntos de cada uma dessas 11 questões aqui de contabilidade pública e, na sequência, todas as demais matérias a gente vai ver de quais assuntos foram cobradas as questões. Beleza? E nessa ideia aí, nós vamos nos tornando especialistas na banca VUNESP, porque, como eu falei, as provas para contador, elas são todas aí meio que parecidas. Então é importante que nós estejamos
resolvendo e entendendo a sistemática de resolução de todas as questões aí aplicadas pela banca, tá? Então aqui das 11 questões de contabilidade pública, tivemos 3 sobre o balanço orçamentário, né? Inclusive teve uma questão lá que era para montar o balanço orçamentário. A questão entregava para a gente uma tabela com diversas contas. Nós tínhamos que classificar aquelas contas e pegar aquelas que fossem necessárias para a elaboração do balanço orçamentário e elaborar, né, então, o balanço orçamentário para encontrar um dos valores lá que ele pedia. Ele pedia o saldo para o exercício seguinte, né, oriundo das operações. E aí era bem tranquilo, só que a gente tem que saber a sistemática, tá? Questões aí que estarão resolvidas lá no nosso curso de resolução de provas de contabilidade da VUNESP. Questão de DFC, né? Se não tiver uma questão de DFC, não é prova da VUNESP, sempre tem que ter, às vezes na área pública, às vezes na área da contabilidade geral, mas sempre tem alguma questão de DFC. Questão sobre escrituração com base na LRF. A LRF tem um capítulo lá sobre escrituração, tá? Foi cobrado. Aqui, objetivos dos relatórios fiscais, está lá no MCASP e também na estrutura conceitual básica, né, da contabilidade aplicada ao setor público. Questão de lançamento, também característica aí da VUNESP, né, cobrar questões de lançamentos contábeis. Uma questão do decreto 93872 de 86, que trata sobre os recursos de caixa do governo federal, né? NBC TSP 13 é apresentação das informações sobre o orçamento, né? Também caiu uma questão, uma sobre depreciação, cai bastante também em provas da VUNESP, e mais uma aqui do balanço financeiro, tá? Aquilo que eu falei aqui em cima da questão do balanço financeiro era referente a essa última questão aqui, ó. Balanço orçamentário, que caíram 3 questões, tá? Caiu tanto questão teórica quanto questão para calcular, né? Pedia para calcular a economia orçamentária, uma das questões lá, o resultado orçamentário também, se não me engano. Aqui então foram, se não me engano, foram 2 questões de calcular e uma teórica, tá? Essa aqui do balanço financeiro foi para montar o balanço financeiro e encontrar o saldo financeiro para o exercício seguinte. A questão de depreciação também era para calcular. E as demais aqui, a da DFC também era para calcular. E as desse bloco do meio aqui eram questões teóricas, tá? Essas, quantas questões aqui? 5 questões teóricas, ó. Então foram provavelmente 5 teóricas e 6 de cálculo aqui das 11, beleza? Passando aqui para contabilidade geral, ó, 2 questões sobre DRE, mais uma aqui, ó, com DRE e balanço patrimonial. Essa questão aqui, DRE e balanço patrimonial, ela pedia para calcular DRE, né? E depois pedia para apurar o saldo do patrimônio líquido, tá? Então tinha que conhecer a estrutura da DRE e também a estrutura do balanço patrimonial para encontrar o valor do patrimônio líquido. Aqui as duas da DRE eram em cima dos mesmos dados, uma pedia o lucro bruto e outra pedia o lucro líquido, se não me engano, para fazer com que vocês conheçam toda a estrutura da DRE, né? Aqui CPC 00, questão teórica, né, sobre critérios de mensuração, uma delas, se não me engano, e aqui CPC 16 também, uma questão teórica. Tranquilo? Administração pública, 2 questões de licitações. A banca vem aumentando seu apetite aí em cobrar questões de licitações, né? E mantendo a tradição, uma questão conceitual sobre o Decreto-Lei 200 de 67. Lá em orçamento, 3 questões. Cartão de pagamento do governo federal, que foi a primeira questão da prova ali. Depois, execução da despesa e cessão de créditos, um assunto que lá no curso Cidade, né, onde eu sou professor, eu bati bastante, porque o assunto cessão de créditos, perdão, é uma lei que foi uma lei complementar, né, do ano de 2024 sobre cessão de créditos. Ela inseriu
o artigo 49A, 49 ou 39A na Lei 4320, que trata desse assunto aí. Fomos contemplados aí com uma questão que batemos bastante aí no nosso curso. Praticamente todas as questões estavam no nosso curso, né? Mas essa aqui tem um sabor especial aí porque é um assunto novo e que a gente conseguiu bater em cima aí e deixar os nossos alunos bem ligados aí, né? No que podia ser cobrado. Contabilidade geral, 3 questões aqui, todas de cálculo, ó. Ponto de equilíbrio, giro do ativo e prazo de rotação de estoques. Depois, custos, também questões de cálculo. Cálculo dos custos pela metodologia do custeio ABC e pela metodologia do custeio por absorção, né? Custeio ABC é o custeio baseado em atividades, né? E por último aqui, uma questão também que eu alertei bastante o pessoal que estudou comigo sobre análise de balanço. Naquele formato anterior lá de 40 questões de contabilidade, sempre lá no final da prova vinha 4, 5 questões de análise de balanço. Eu falei para o pessoal, ó, como vai diminuir a quantidade de questões de contabilidade, provavelmente eles vão entregar os dados ali sobre uma determinada empresa e vão pedir para a gente calcular diversos índices. De que forma? Em cada alternativa ele coloca um índice, né? Sobre os dados acima, assinale a alternativa correta. Letra A, o índice de liquidez geral é 1,5. B, o índice de imobilização do capital é tanto. E por aí vai, tá? Em cada alternativa ele coloca um dos índices e o valor e a gente tem que calcular para encontrar qual a alternativa está correta. E foi justamente o que a banca fez aí. Ela cobrou exatamente dessa forma aí. Tranquilo? Então aí estão as matérias, né? Todas as matérias caíram. Teve uma que não caiu, que foi a administração geral, né? Que geralmente estava caindo 2 questões, uma sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e outra sobre controles internos, né? Segundo o COSO. Então não caiu a ADM geral esse ano e caiu pelo menos uma questão de todas as outras matérias aí na nossa prova. Pode ser uma tendência não cair ADM geral no próximo concurso? Pode até ser, mas eu aí aposto que vai cair, voltar a cair pelo menos uma questão aí de ADM geral. Beleza, pessoal? Então, nossa prova da SFSEX, né, que nós entregamos aqui mapeada para vocês, ela foi resolvida por mim no mesmo dia da prova e tá lá no canal do curso Cidade, tá? O pessoal que quiser assistir a resolução, vai lá no canal. Ela está nos 2 canais do curso Cidade. Cidade Materiais e o canal Curso Cidade, beleza? Para quem tiver interesse no nosso projeto aí do curso de resolução de provas da VUNESP de contabilidade, fiquem ligados aí, acompanhem o nosso Instagram, que em breve estaremos lançando aí o curso para vocês. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço, bons estudos a todos.